Eis que venho sem demora, breve Jesus voltará. Um feliz sábado a você, que bom que você decidiu estar na casa do Senhor nesta manhã. Eu estou feliz por vê-los aqui. E o meu desejo é que Deus possa abençoá-lo ricamente pela sua decisão de estar na casa do Senhor. Você está nesta manhã na Capitol Brazilian Temple, uma igreja adventista do sétimo dia, que é uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Eu sempre me alegro em estar na casa do Senhor. Todos os sábados pela manhã, já no começo da minha prece matinal, eu peço a Deus a descida do Espírito Santo na casa de cada um de vocês, para que haja disposição, coragem, força, alegria para virem à casa de Deus. Estando aqui, eu faço questão de cumprimentá-los, saudá-los pessoalmente. Aqueles que eu ainda não fiz, na saída ali à porta, nós teremos oportunidade de nos saudar, de nos cumprimentar. A você, amigo, amiga, algum parente querido dos nossos irmãos que está aqui conosco nesta manhã e veio do Brasil, das igrejas aqui ao redor, de outros estados, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Nós nos alegramos com a sua presença. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nesta manhã no livro de Gênesis. Livro de Gênesis no capítulo 2. Nestes últimos meses nós temos falado aqui sobre a obra do Espírito Santo na vida dos indivíduos, das famílias, mas desde o sábado passado nós estamos falando sobre a obra do Espírito Santo no casamento, no matrimônio. Na semana passada eu estive aqui falando sobre o casamento na perspectiva feminina, da mulher, da esposa. E eu pedi oração para que as mulheres orassem por mim nesta semana, para que hoje eu pudesse falar para os homens. E eu confesso que eu estou me sentindo cheio de poder nesta manhã. Imagino que existam aí mulheres que oraram, que talvez tenham uma marquinha ou outra no joelho, acreditando no poder de Deus para que o Espírito Santo toque no coração do esposo, do maridão, e que assim possa ser para a honra e glória do nosso Senhor. Nós vamos à Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 23 até o verso 25. Eu me alegro no Senhor porque aqui na casa de Deus nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia. Eu amo a Bíblia e tenho certeza que a Bíblia é a palavra de Deus para os nossos dias. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta durante a mensagem, o sermão desta pessoa. Nós lemos assim: E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu quero mostrar para você a foto desse indivíduo aqui, ou melhor, antes de mostrar a foto, eu gostaria de relembrar esse texto que eu apresentei aqui na semana passada. O texto diz assim: o casamento é um relacionamento espiritual e não apenas físico. Portanto, seus desafios podem ser enfrentados com sucesso apenas por duas pessoas genuinamente espirituais. Você conhece esse indivíduo aqui? Alguém sabe quem é? Esse indivíduo é o Dr. Ives Gandra Martins. Ele é formado em Direito, trabalhou durante toda a sua vida na parte jurídica. Ele é daqueles seres humanos brasileiros, aqueles cidadãos brasileiros que infelizmente não é conhecido por muita gente, mas é um farol de luz na nossa nação. Alguém que tanto internamente quanto externamente nos representou muito bem, especialmente por virtudes e qualidades vindas do seu caráter e também uma habilidade muito grande na sua área profissional no mundo do direito. O Dr. Ives Gandra Martins, ele tem mais de 80 livros escritos e publicados no Brasil e fora do Brasil. Ele deu uma grande contribuição na área do direito, da cultura e da filosofia. Ele coleciona títulos, comendas e grande reconhecimento por sua contribuição na sociedade brasileira e no exterior.
Ele atualmente reside em São Paulo e tem 86 anos de idade. O detalhe é que o Dr. Ives Gandra Martins reconhece que o maior legado da sua vida não foi a cultura, ao direito e nem propriamente a filosofia. Ele diz que, embora foi um exímio escritor, a sua maior obra não foram os seus livros. Ele diz que o melhor retrato de si não é os títulos que ele apresenta na parede, mas ele diz que o maior legado da sua vida está na sua família. Ele foi casado com a Dona Ruth. Dona Ruth, ela já descansa no Senhor, e eles juntos tiveram 6 filhos. Eles começaram a namorar quando eles tinham ambos 18 anos de idade. Namoraram por 5 anos, se casaram, tiveram 6 filhos e permaneceram casados por 62 anos ininterruptos. Ou seja, entre namoro e casamento, totalizaram 67 anos juntos. E ele diz que o seu casamento e os seus filhos é o maior legado da sua vida. E uma vez, assistindo uma entrevista com ele, foi-lhe perguntado: Dr. Ives, qual é o segredo de um casamento tão longevo? Qual que é o segredo de um casamento tão bem sucedido? E o Dr. Ives respondeu o seguinte: você quer saber a resposta? Aliás, deixa eu te perguntar, você quer ter um casamento longevo, bem sucedido, um casamento pleno, estável, feliz? O Dr. Ives, ele deu a resposta, e eu vou dar a resposta lá no final do sermão. E agora eu quero convidar você a voltar para a Bíblia comigo. Ok? Nós voltamos para Gênesis, capítulo 2, verso 23, foi aquilo que nós acabamos de ler aqui nesta manhã. Queridos, esse texto que nós lemos em Gênesis, ele retrata a primeira vez que o homem, no relato da primeira criação em Gênesis 1, no relato da no primeiro relato da criação de Gênesis 1, no segundo relato da criação em Gênesis 2, é a primeira vez que o homem fala. Adão começa e diz o seguinte: então o homem disse. É a primeira vez que Adão está falando aqui dentro da narrativa. Agora sim, ou seja, depois que eu nomeei todos os animais, depois que eu vi que todo animal tem uma companheira e um companheiro, agora finalmente chegou a minha vez de ter a minha companheira, a parte que me cabe dentro do matrimônio para que eu consiga viver de maneira plena. E o texto continua dizendo que quando Adão expressa da sua satisfação, ele diz assim: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Adão, ele compõe aqui, na verdade, um poema. Essa pequena expressão, carne da minha carne, osso dos meus ossos, isso é um poema no original. Isso está muito bem estruturado no hebraico. Na verdade, Adão pega uma palavrinha, a palavrinha zot, que significa esse, nesse caso, essa, e ele escreve essa, coloca 5 palavras, essa mesma palavra no meio da frase, essa, mais 5 palavras, e no finalmente coloca novamente essa palavrinha essa, ou seja, ele estrutura um poema. Essa frase que nós lemos, carne da minha carne e osso dos meus ossos, é um poema escrito por Adão, ou dito por Adão. Acontece que esse poema, ele cumpre 3 papéis. Ele está falando sobre a relação de Adão com Eva, e ele está mostrando que aquela lhe pertence e ele pertence a ela, a relação deles é de pertencimento. Esse poema fala de semelhança, porque quando ele olha para Eva, ele nota que na sua natureza ela se assemelha a ele, mas esse poema aqui fala sobre admiração. Adão, quando olha para Eva, quando vê a obra que saiu direto das mãos do Criador, no seu poema, ele decide expressar o seu ar de admiração por aquilo que Deus havia criado e dado a Adão. Queridos, não bastasse isso, na sequência ele diz assim: ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. Antes de continuar, eu acabei de mencionar aqui que Adão olhou para Eva e a admirou.
E me veio aqui à mente perguntar aqui agora para os senhores maridos, a você esposo. Deixa eu lhe perguntar assim de forma retórica, para que você pense com você, e eu peço às senhoras mulheres que não deem aquela famosa cotovelada do isso é para você. Apenas aguente aí na minha pergunta. Querido esposo, querido marido, quando foi a última vez que você intencionalmente, ou quem sabe naturalmente também, não tem problema, você sem interesse ou com interesses e outras intenções, elogiou a sua esposa? Quando foi a última vez que você reconheceu e validou verbalmente, por uma mensagem de texto, por um presente, um mimo, alguma coisa ligada à sua esposa? A beleza dela, a maneira como ela arrumou e preparou a casa para a sua chegada ou para o final de semana? Quando foi a última vez que você assim fez questão de expressar de alguma forma, verbal ou não, aquilo que a sua mulher é, aquilo que a sua esposa fez, aquilo que ela criou para você ou para os seus filhos em determinada situação? Quando foi a última vez que você notou uma certa mudança no cabelo, na roupa? Queridos, a Bíblia, quando introduz o homem e a mulher, já coloca Adão admirando, criando um poema, expressando admiração pela mulher, e isso mostra enfaticamente que dentro do casamento, isso é parte da vida a dois. Quando foi a última vez que você disse claramente para sua esposa, eu te amo? E sabe uma das coisas mais tristes que no ministério pastoral eu fui apresentado? Há, por exemplo, filhos que enterraram os seus pais, e junto da tristeza de estar enterrando um pai e uma mãe, chegam para mim e dizem: pastor, o mais doído é que o meu pai e a minha mãe se foram e nunca disseram para mim, eu te amo. Eu já fui apresentado a situações onde um marido, uma esposa, no meio de entrave conjugal, dizem e alegam que um não ama mais o outro. E quando eu pergunto a razão por terem chegado nessa conclusão, é porque ao longo da vida e do casamento, o esposo ou a esposa não pararam para dizer, olhando nos olhos de maneira franca, eu te amo. Queridos, é fato que para permanecermos por muito tempo no casamento, nós temos que nos amar. Mas, por favor, do fundo do seu coração, e se isso não é natural, se esforce. Mas deixa claro para a sua esposa, eu já estou falando aqui para os esposos, que você a ama. Verbalize. Um outro ponto, mulher adora elogio, mas mulher ama presente. Alguém certa vez me disse, olha pastor, quem gosta de flor é abelha. Mulher gosta de flor, mas com uma caixa de sapato. Gosta de flor, mas uma bonita bolsa. Gosta de flor, mas um bom gift card. Queridos, nós deveríamos trazer para o centro da nossa relação, você marido e esposo, a capacidade, a habilidade eterna de expressar verbalmente o eu te amo, de demonstrar admiração, de falar da beleza, da competência da sua esposa por um elogio e também de nos presentearmos. E não apenas para essas datas comemorativas, mas dentro do dia a dia, da normalidade da rotina da vida. E foi o que Adão fez, se admirou e demonstrou isso para Eva. E na sequência, Adão ouve das palavras da Bíblia o seguinte: ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E aqui nós temos duas sentenças verbais, dois verbos dentro de uma frase. O primeiro verbo aqui, que é o verbo chamar, dizendo que a mulher foi chamada dessa forma. O ponto é de destaque que todos os animais, macho e fêmea, recebem nomes de quem? De Adão. É Adão quem vai construir uma lista de nomes para serem colocados nas colunas das ciências naturais. Mas quando se trata da mulher, não é Adão que vai chamá-la ou nominá-la. Quando se trata da mulher, quem que vai dar nome à mulher? Deus. E eu volto no sermão da semana passada, e aqui mais uma vez é reiterado e reforçado essa ideia do caráter especial, singular, por que não dizer superior da mulher? Deus faz questão de chamá-la. E querida mulher, querida esposa, eu faço um parênteses aqui. Novamente repito a você. A sua identidade
ela é definida por Deus. Somente em Deus nós vamos encontrar, querida esposa, querida mulher, querida mãe, a plenitude daquilo que é a nossa identidade. Porque Deus, tanto na sua estrutura, quanto até na maneira de te chamar, Ele fez questão, e só Ele, de usar e trazer essa prerrogativa para Ele. Ninguém mais colocou a mão na mulher na hora de criá-la, e ninguém sugeriu um nome, senão Deus. Querida mulher, querida esposa, você foi feita por Deus, e Deus colocou no seu caráter, na sua natureza, aspectos específicos, e inclusive no seu nome, você foi escolhida e chamada pelo próprio Criador. E o ponto do texto diz que não apenas ela foi chamada por Deus, mas Deus a tirou da costela do homem. Você já notou que os animais, eles são criados simultaneamente, macho e fêmea, são criados juntos. Macho e fêmea recebem nome de Adão, mas a mulher não. A mulher, ela recebe o nome de Deus e ela não é criada simultaneamente a Adão. Ela é criada depois de Adão, de uma parte de Adão. E sabe o que isso demonstra? Que a mulher é uma criatura especial. Então, quando você marido, ou melhor, quando você esposa, ouvir do seu marido criatura, ele está dizendo que você é especial, só isso, não se preocupa. Ok? Você é uma criatura especial. E o texto vai descrevendo ainda mais do que isso, dizendo no verso 24 o seguinte: por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Queridos, para nós no português, isso não aparece muito claro, mas um detalhe do texto nos mostra o seguinte: no original, Deus não usou a palavra macho e fêmea para se dirigir ao homem e à mulher. Na verdade, no texto você tem a palavra ish, que é para o homem, e ishá para a mulher. Ish e ishá. E o que Moisés faz ao não usar macho e fêmea, mas ish e ishá, é mostrar que através da repetição desses sons, que são parecidos e bem próximos, Moisés está mostrando através da Bíblia para nós a identidade da natureza entre homem e mulher. Homem e mulher por identidade são iguais, são semelhantes, são parecidos. E daí não existe na ideia bíblica esse conceito de disputa por superioridade. Não faz sentido biblicamente nós querermos determinar quem é maior, se o homem ou se a mulher, porque o ish, o ishá, colocados na Bíblia está mostrando os dois por natureza, eles são iguais. E não apenas isso, o texto está ressaltando o aspecto de igualdade. Saímos ambos da mão do mesmo Criador. Mas o parte que me chama a atenção nesse texto é quando o texto diz assim, deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma pessoa. Queridos irmãos, quando a Bíblia diz assim para mim e para você, deixa o seu pai e a sua mãe, o que o texto está querendo nos dizer nessa parte aqui? O texto aqui, ele está dando o tom, o selo, ele está dando uma característica, uma premissa básica do casamento. Quando você tem um pai e uma mãe, e esse pai e essa mãe dão vida a um filho, esse filho ele pode negar, ele pode rejeitar, ele pode fugir e sair do seu círculo familiar, mas ele por toda a sua vida, indistintamente, fora de toda e qualquer circunstância, ele ainda continua sendo filho. Não há possibilidade de você romper um laço de filiação. Você pode negar, você pode rejeitar o seu pai e a sua mãe, todavia você continua sendo filho do pai e da mãe, seja eles quem forem. E a Bíblia diz assim, quando você for casar, você deixa o pai e a mãe. Em outras palavras, você corta a sua raiz. Você corta aquela profunda conexão que você tem, que é inviolável. Ninguém tira de você o título de filho, nem você mesmo, nem outros. Ainda que o seu pai e a sua mãe morram, você continua sendo filho do seu pai e da sua mãe. E quando eu deixo essa raiz, e eu vou para o casamento,
a Bíblia está me chamando a trazer esse mesmo valor e princípio para dentro do matrimônio. Assim como é inviolável na lei da natureza, o caráter da filiação deveria ser inviolável na nossa vida, o casamento e o matrimônio. Antes de fazer teologia, eu sempre defendi veementemente o divórcio. Não me lembro, antes de fazer teologia, de pensar que o divórcio poderia acontecer por caso A ou caso B. Depois que eu fiz teologia, algumas janelas se abriram na minha mente para a questão do divórcio. Lidando na prática no ministério pastoral, infelizmente, eu cheguei à conclusão que existem alguns casos excepcionais, que o divórcio, não como uma opção, mas como uma necessidade, ele deve acontecer. Especialmente em contextos de profunda violência e abuso, em todos os termos que você possa entender. E entendo o divórcio como uma necessidade, pautado pela questão da preservação de um bem maior, de um valor maior do que o casamento, a vida. No entanto, o que nós temos hoje é uma onda avassaladora de divórcio por N outras razões, que não são justificáveis à luz da Bíblia. E eu queria nesta manhã, brevemente, queridos, dar para você 3 razões pelas quais nós não deveríamos optar pelo divórcio. A primeira delas, eu não sei se você percebeu na semana passada ou hoje, mas nessa descrição da criação do homem, da mulher e do casamento, existe um ser bem ativo no processo. Existe a presença de Deus marcando a construção, a criação do homem, da mulher, e é Deus o casamenteiro que os põe juntos. Deus não criou o homem num canto, a mulher num canto, e como obra do acaso eles se cruzaram no jardim do Éden. Não. Deus criou ambos e já os colocou junto, ou seja, dentro da instituição do casamento, existe uma presença bem ativa de Deus no processo da construção do matrimônio. Um outro ponto. Na semana passada eu disse para você que aquela parte da mulher, o lado, a costela, tem uma ampla e direta conexão com a história da construção do santuário e do tabernáculo. Isso mostra que existe no casamento uma ampla visão espiritual do matrimônio. O matrimônio não é quando 2 pessoas físicas, por uma questão de intimidade matrimonial, decidem se juntar. O casamento, antes de tudo, é uma instituição espiritual. E, queridos, relembro a você, se é uma instituição espiritual, isso significa que Deus é o Criador e apenas através de Deus e dos métodos de Deus, mandamentos, preceitos, valores, princípios, que nós vamos conseguir manter o casamento. Mas quer mais um ponto pela qual o casamento é uma instituição inviolável? Um ponto pelo qual mostra que o divórcio não é uma opção em vias normais? Quando a gente lê Gênesis 1, nós temos os 6 dias da criação. Embora o sábado esteja em Gênesis 2, o sábado ele é um componente ainda do primeiro capítulo de Gênesis, ou da primeira história de criação. 6 dias literais e o 7º dia, o dia de descanso, ou seja, o primeiro relato da criação termina com uma instituição religiosa, o sábado. E você sabe comigo, e o bom adventista sabe e me entende, o sábado ele é imutável. O sábado ele é um mandamento permanente. Na eternidade nós vamos guardar o sábado. Quando nós lemos Gênesis 2, e você sabe que Gênesis 1 e Gênesis 2 têm um íntimo paralelo, como termina Gênesis 2? Falando sobre o casamento. Ou seja, no primeiro relato, a instituição é o sábado. No segundo relato, a instituição é o casamento. Os mesmos valores que se aplicam ao sábado, inclusive da inviolabilidade, devem também se aplicar ao casamento. Dito isso, querido, voltando ao texto, a Bíblia fala assim que quando o homem deixa a sua casa para se juntar à sua mulher, à sua esposa, ele jamais deve dar um passo para trás. É um caminho sem volta e para frente. Querido pai, querida mãe, me permita aqui dizer algo a você que está criando seu filho e a sua filha. Por favor, se um dia o seu filho ou a sua filha estiverem
por casar ou perto do casamento, especialmente se for a sua filha, a sua menina, por favor, não olhe para sua filha e para o seu filho e diga assim: filho, filha, eu estou feliz por você, você está se casando, mas fica tranquila, o seu quarto continua aqui em casa, sua cama a gente não vai nem desfazer. Querido pai, querida mãe, olhe para o seu filho, para a sua filha, e trate de mostrar e deixar claro para ele e para ela, que você estará no mesmo lugar, na mesma casa, mas que aquele lugar, a não ser para os finais de semana, para as férias, para os passeios e encontros regulares, não é mais um lugar de volta para o seu filho e para a sua filha. Não permita que haja no coração do seu filho e da sua filha nenhuma chance, nenhuma possibilidade de acreditar que voltar para casa é um caminho, uma possibilidade para ele e para ela. Isso, aliás, não é bíblico. O homem deixará o seu pai e a sua mãe, construirá um relacionamento tão permanente e duradouro quanto da filiação. Um caminho para frente, para o alto, sem direito de volta ou de devolução. E na sequência o texto diz que eles vão se unir, e aqui o texto fala sobre o caráter exclusivo, deixando duas coisas bem claras: que eles vão se unir e por isso não é necessário a parte, a interferência de um outro ninguém, e existe um caráter exclusivo dentro do casamento, que é o caráter da heterossexualidade. E na sequência o texto diz: e os dois se tornam quantas pessoas? Uma só pessoa. Os dois se tornam um. E quando o texto diz que eles se transformam em uma só pessoa, o texto está dizendo que essa relação ela é profunda, ela é abrangente e ela é íntima. Os dois se tornam uma só pessoa. Agora, queridos, vejam só o que eu vou dizer aqui para você nesta manhã. Quando o texto fala que eles se tornaram só uma pessoa, o texto ele envolve pelo menos 4 coisas aqui. O texto está dizendo que agora fisicamente eles são um só. Emocionalmente eles são um só. Espiritualmente eles são um só. E economicamente eles também são um só. Eu queria falar 2 coisas para os maridos, para os esposos aqui dessa igreja. Primeiro ponto. A gente vive numa sociedade secular que abriu portas e chamou a mulher para o mercado de trabalho. E grande parte das mulheres, por N razões, foram para o mercado de trabalho, juntamente com o homem. Se você, esposa, mulher, ganha mais que o seu marido, não há problema nenhum nisso. Querido marido, querido esposo, não há problema a sua mulher ganhar mais do que você. Mas uma vez que a sua função, biblicamente, é ser o provedor do lar, querido pai, querido esposo, querido marido, você é o provedor do lar. Isso significa que você deve pegar de manhãzinha o seu carro e ir para a rua para à tarde voltar com o sustento, com aquilo que é essencial para que a sua família possa viver. Você tem que garantir, pelo menos minimamente, condições de existência e vida para a sua família no sentido material. Isso é com você, amigão. Mas se a tua mulher se aventurou e foi para o mercado de trabalho e ganha mais que você, não há problema. Isso só há problema se a tua esposa, ela for mais ajuizada que você. Ela for mais esforçada que você. Ela for mais corajosa que você. Dentro de uma casa, a ponta da lança é o marido. Você é responsável pela integridade física, emocional, espiritual e econômica do lar. Mas se porventura sua esposa se sobressaiu, amém, pelo menos para você. Mas que no inconsciente da sua esposa ela tenha claro: o meu marido é um baita de um homem. Esforçado, corajoso, decidido. O meu marido, ele é ajuizado, ele não é um aventureiro. Ele não é apenas homem no Social Security ou no RG, ele é homem na postura dentro e fora de casa.
que a sua esposa, no imaginário dela e dos seus filhos, possam ter em você o pilar, a coluna, a força. Queridos homens, Deus nos deu a responsabilidade e as atribuições de sermos o centro estável da casa. Nós que provemos e por prover nos esforçamos, somos corajosos, atrevidos, desafiamos a vida. E isso impacta diretamente a nossa esposa e os nossos filhos. E eu tenho um recadinho aqui especial para os homens, que inclusive tem as suas mulheres que trabalham fora de casa. Aliás, sem querer criar nenhum cisma. Mas pode ser que uma mulher dentro de casa trabalhe mais do que uma mulher fora de casa. Pode ser, tá bom? Não quero criar uma cisma, mas pode ser. Assuma, em ambos os casos a mulher trabalha e muito. É verdade ou não é, mulheres? Tem até uns homens que concordaram sim também. Sim, sim. Olha só que eu vou mostrar para você, maridão. Sabe você, maridão, que quer chegar em casa e ter a mulher bonita, cheirosa, sorridente, aquela mesa cheia dos pratinhos, tudo bem alinhado, cheiro de comida, os filhos bem tomados. Sabe o cara que chega em casa e quer curtir o final do dia em casa e o final de semana com a mulher? A senhora Ellen White tem uma dica especial para você. Ela diz assim, ó, não esse texto aqui, Guilherme, você pode me ajudar com outro texto, o outro PowerPoint? Aqui, ó, deixa eu ver, também não é esse. Deixa eu ver se está aqui. Ok, o Guilherme vai achar para a gente em alguns instantes, eu volto aqui com o texto. Pode ser, Guilherme? Obrigado. Queridos, a senhora Ellen White tem um recado, mas eu preciso continuar enquanto o Guilherme acha ali para a gente. Mas voltando aqui ao texto, a palavra do Senhor, a Bíblia diz assim para nós que o homem deve deixar, se unir e os dois se tornarem uma só carne. É interessante que tanto a palavra deixar como unir, elas aparecem na Bíblia em contexto de aliança. Nós estamos estudando a lição da escola sabatina e a gente viu que Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança poderia ser quebrada? Sim ou não? Não. Da mesma forma que a aliança que Deus faz com o homem não pode ser quebrada, o casamento não deveria também partir do pressuposto e do ponto que ele pode ser quebrado. Agora veja comigo o que diz o verso 25, o último verso dessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Tanto o homem quanto a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Por que está o homem nu, a mulher nu e eles não se sentem vergonha? Por duas razões. Eles não se sentem envergonhados um do outro pela questão da confiança. Segundo ponto, eles percebem que não estão expostos a nenhum tipo de perigo ou inimigo. O homem e a mulher estão nus um na frente do outro porque eles não estão em um contexto de desconfiança e muito menos de percepção de perigo ou de inimigo. Queridos, de acordo com a Bíblia, se não bastasse eles estavam nus, eles também não sentiam vergonha. E por que a Bíblia faz questão de dizer que eles não tinham vergonha? A Bíblia poderia simplesmente dizer, olha, o homem e a mulher estavam nus, ponto final. Mas diz, estavam nus e não sentiam vergonha. Sabe que na Bíblia, no Antigo Testamento, sempre que você tem a ideia de vergonha e nudez, entre a vergonha e a nudez existe um contexto de guerra, de inimigo. Quer ver um exemplo? Venha comigo para a Bíblia, para o livro de Isaías. Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20. Ainda no Antigo Testamento, um pouquinho mais à frente, Isaías capítulo 20. O texto diz assim para nós, Isaías 20, nós vamos para o verso de número 4. Diz assim, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Em outras palavras, sempre que a Bíblia fala sobre vergonha e nudez é no contexto de guerra. Há um inimigo. E eu pergunto para você, se o inimigo é aquele que ataca, quem é o não inimigo?
E quem é o não inimigo e o que ele faz? Se o não inimigo ataca, melhor, se o inimigo ataca, o que faz o não inimigo? Porque o texto diz para nós, queridos, o texto diz para nós que Adão e Eva estavam nus, se sentiam confortáveis, não tinham vergonha, porque eles tinham um sentimento de confiança e não havia inimigo e guerra entre eles. E por isso não tinham vergonha. Pergunto para você, se o inimigo ataca, o que faz o não inimigo? Querido, se o inimigo ataca, o não inimigo é aquele que se sacrifica. Não é simplesmente que o não inimigo não ataca. O não inimigo, ele se sacrifica. E aqui eu queria dizer duas coisas importantes para você nesta manhã. Primeira delas, casamento. E escute bem, casamento não pode ser pautado pela ideia de que o amor é um sentimento. Amor não é sentimento. E segundo, nós não nos casamos para fazermos o outro feliz ou para sermos felizes. Nós nos casamos para cooperar com a salvação um do outro. Casamento não é sobre amor e felicidade, casamento é sobre espiritualidade. E dentro do contexto de espiritualidade, o que Deus espera de mim e de você é que quando entrarmos no casamento, nós estejamos conscientes de que estamos entrando para uma entidade, uma agência, uma instituição de sacrifício e salvação. Agora veja, alguém pode estar se perguntando assim, mas pastor, o senhor está querendo dizer então que no casamento não tem amor e felicidade? Queridos, por favor, não confunda alhos com bugalhos. Não confunda natureza com Ana Teresa. É possível e devemos ter amor e felicidade no casamento. O que eu estou sustentando à luz das Escrituras é que a base, o fundamento, o alicerce, o que faz um casamento parar em pé por 10, 15, 20, 30, 50 anos, não é a busca pelo amor ou pela felicidade, mas é quando eu entro para o casamento objetivando me fazer um sacrifício e buscar a salvação do outro. E sabe o que mais? Eu acho que cabe aqui nesta manhã rapidamente definir um pouquinho sobre a questão da palavra amor. Até porque a gente fala eu te amo. Deixa eu contar uma historinha para você. Antes de contar essa historinha, eu preciso dizer que a palavra amor hoje ela carece um pouco de uma boa compreensão do que ela é. Grande parte do problema em relação ao amor é um problema de comunicação. A gente fala uma coisa, mas a gente não sabe exatamente do que a gente está falando. Por exemplo, eu assistia uma palestra com um psiquiatra que mora no Rio de Janeiro. Um excelente psiquiatra, um homem de Deus. E ele dizia que, em meio aos seus atendimentos, se deparou com um indivíduo que estava passando por sérios problemas no casamento. E estavam à beira do divórcio. E o problema era o seguinte, o camarada chegava em casa depois do trabalho, começava a brigar, e até que não dormisse, não parava a briga. Briga todo dia, desde que chegava em casa até a hora de dormir. E o psiquiatra disse para ele, olha, eu preciso de algumas semanas com você, para eu perceber aonde reside o problema e a gente entrar com uma solução. E o psiquiatra, semana após semana, foi tendo algumas impressões, até que chegou um dia que na consulta ele falou assim, escuta, para essa semana você vai fazer o seguinte, de hoje até a próxima consulta, todos os dias, quando você sair do trabalho, desembarcar do metrô, antes de ir para casa, você vai passar numa lanchonete. E você vai comer o que você quiser e o quanto você quiser. E só depois você vai para casa. E não deu a razão e a explicação disso. Na semana seguinte o rapaz volta e já pela aparência demonstrando assim mudança e melhora. Mais animado, mais firme, mais cheio de si. E realmente, disse que da semana última para aquela, as brigas praticamente desapareceram. E o psiquiatra então disse para ele, e falou o seguinte, querido, o seu problema é fome. Você sai de casa, passa o dia inteiro no escritório trabalhando, vive de pequenos lanches, rápidos intervalos de café, volta para casa depois de caminhar por algumas quadras no calor do Rio de Janeiro, entra no metrô lotado,
sai daquilo, tem que caminhar algumas quadras, chega em casa irritado, estressado, nervoso, e óbvio que qualquer coisa nesse estado vai te trazer irritação, nervosismo, discussão. Por que eu estou contando essa história para você? Porque, infelizmente, às vezes nós não conseguimos identificar algumas coisas mesmo em nós, como, por exemplo, fome. Quanto mais identificarmos o que é amor. E quer saber o que mais? A minha querida esposa veio de uma região muito especial do Brasil, Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de estar com a nossa família no Rio Grande do Sul por várias vezes. E é um clima muito gostoso. A família da minha esposa, eles são descendentes de italiano. Grande parte deles ainda falam italiano. Assim como os nossos filhos se confundem, se embaraçam do português para o inglês, os parentes da minha esposa se confundem do italiano para o português. E era uma tarde de domingo, a gente estava assim debaixo de uma árvore bem gostosa, no interior, no campo, conversando, e de repente alguém falou ali de uma oportunidade de trabalho para ser vendedor, uma boa oportunidade para ser vendedor. E a pessoa que foi falar, querendo indicar alguém, ela gostaria de dizer assim, eu gostaria de indicar a Maria para essa vaga, porque a Maria é muito extrovertida, ela vai dar conta de ser uma boa vendedora. Mas na confusão de palavras ela falou assim, eu quero indicar a Maria é muito striptease, ela vai dar certo lá. Uma palavrinha mal colocada já nos levou para uma outra direção. E é exatamente o que acontece aqui, queridos, dentro do contexto. Quando nós pensamos que casamento é sobre amor no sentido de sentimento, amor não é sentimento. Quantas aqui são mães, geriram um bebezinho? Levante a mão, vamos lá. 3 horas da manhã, o seu filhinho, a sua filhinha que você ama profundamente, começa a chorar, você chega na beira do berço assim, meia trêmula, cansada, cambaleando, e percebe que o bebezinho não simplesmente fez as necessidades, mas vazou tudo para o colchãozinho do berço. Está lá você, sorridente, né? Vibrando, alegre. Você é a mãe, não é? Você não ama seu bebê? Já parou para pensar que nessa hora, o sentimento, ele vai todo contra aquilo que a gente entende por amor. Eu diria aqui que em alguns casos a mãe se irrita. Chega ali desencorajada, desanimada. Eu preciso confessar o meu pecado aqui. Eu lembro que eu fazia faculdade, o Martin recém tinha nascido. E nas primeiras noites, nos primeiros 3 meses, o Martin não dormia, chorava a noite inteira. Com 15 dias, eu já não aguentava mais. E eu não amo meu filho. Mas sabe, amor não é sentimento. Aliás, você nem faz porque você ama. Fazer é o amor. Fazer a troca do bebê, fazer a troca da caminha, isso é o amor. Amor não é sentimento. Você não faz porque você sente amor. O fazer é o próprio amor. E não existe maior ato de amor do que sacrificar-se. Por isso, se eu entro no casamento, e eu entendo que esta é uma instituição inviolável, que eu não tenho como voltar, que é dali para frente até que Jesus volte, a morte nos separe, o primeiro caminho para um casamento bem-sucedido é a capacidade de se sacrificar pelo outro. Queridos, entenda bem, o amor é a disposição de querer o bem do outro. Amor é disposição materializada em ação de querer o bem do outro. O grande problema é que nós casamos e as crises começam quando nós começamos a olhar para o nosso eu. E desse eu começam a surgir as crises. Querido esposo, por favor, não olhe por muito tempo, nem por muitas vezes para você.
gaste o seu tempo olhando por muitas vezes e por todo o tempo para sua esposa. Depois que nós dissemos aquele sim, você lembra do sim da semana passada? Aquele sim com a totalidade do meu eu. Depois que eu firmei aquele compromisso, naquele momento, o bem-estar da sua esposa não tem mais nada a ver com o pai dela, com a mãe dela, com o pastor, com o sócio, com o médico, tem que ver com você, maridão. Depois que você falou sim, naquele momento você se tornou responsável pelo bem da sua esposa. E se o amor é o querer bem, eu preciso te dizer, só existe na prática e na realidade o querer bem se há sacrifício. Se há disposição de se sacrificar. Platão já dizia, o verdadeiro amor produz frutos na alma e no corpo. E eu diria, queridos, que na estrutura da realidade, é o sacrifício que produz os melhores e maiores frutos. Platão dizia, o verdadeiro amor produz frutos na alma e no corpo. E eu acrescento, e na estrutura da realidade, é o sacrifício que produz os maiores e melhores frutos da vida, inclusive no casamento. Quando você decidiu casar-se, talvez você não sabia, mas agora você está sabendo. Você entrou para uma instituição de sacrifício. Mas não apenas sacrifício, é também uma instituição de salvação. Eu gostaria de pedir ajuda aqui. Ok, o texto apareceu aqui, deixa eu voltar lá. Você, maridão que chega tarde, olha o que diz a senhora Ellen White. Ajude o marido, a esposa, mediante a simpatia e constante afeto. Se ele a deseja conservar jovial e contente, de modo a ser no lar como um raio de sol, auxilia no fazer face às responsabilidades. Vamos lá? Quer ter a esposa 100% para você? Ajuda nas tarefas domésticas e de casa. É isso que o texto está dizendo. Simples assim. De maneira bem prática e objetiva. Mas voltando aqui ao texto, o que importa para esse momento, eu disse para você que a instituição do casamento, ela é de sacrifício e salvação. A senhora Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 160, diz assim, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você percebeu que a maior parte dos meus sermões, eu uso a Bíblia, os escritos de Ellen White, e sabe por quê? Porque ambos são inspirados por Deus. Eu procuro usar os dois porque, inclusive, a senhora Ellen White, ela não é uma escritora cristã. Não é simplesmente uma mensageira do Senhor, ela é uma profetisa que foi colocado para escrever para nós que vivemos no tempo do fim. Como nós deveríamos viver essa vida antes da volta de Jesus. É um raio de luz que nos ajuda a entender a preciosidade que é a Bíblia. E ela diz assim, o Senhor pôs o esposo como cabeça da esposa, para ser o seu protetor. Ele é o laço da união da família, unindo os membros entre si, da mesma forma como Cristo é o cabeça da igreja e o salvador do corpo místico. Em outras palavras, Cristo foi colocado para a igreja, assim como o marido foi colocado para a esposa. Se Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa, mas o texto diz a função e a finalidade pelo qual o marido foi colocado sobre a esposa e Cristo sobre a igreja. Por quê? Para salvar. Cristo é aquele que salvou a igreja. E como que Cristo salva a igreja? Cristo salva morrendo, queridos. A Bíblia diz que Cristo nasceu para morrer. Cristo nasceu para morrer. O verdadeiro e bom casamento acontece quando eu entro para Ele e desejo, e espero, e faço com que o meu casamento nasça para que eu possa morrer. Quando entramos no casamento, nós entramos para morrer para o nosso eu. Quando entramos para o casamento, nós não entramos para ter as nossas vontades atendidas. Nós não entramos no casamento para ter o nosso espírito adoçado.
Nós não entramos no casamento para sermos servidos, nós entramos para sacrificar o nosso eu. E agora, em sacrifício, lutamos e operamos a salvação da pessoa que está junto de nós. Abra sua Bíblia, Efésios 5, 25. Um texto conhecido, foi mencionado aqui, coincidentemente nesta manhã. Novo Testamento, Efésios 5, 25. O texto diz assim, se você não encontrar, não há problema. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Entregou-se por quem? Por ela. O texto está dizendo, querido marido, querido esposo, se você ama a sua esposa, você decide então agora, por querer o bem dela, se sacrificar, fazer de tudo para que ela possa durar e viver. Sabe? Casamento é a busca da salvação do outro. São Tomás de Aquino já dizia, amar é o desejo da eternidade do ser amado. Amar é o desejo da eternidade do ser amado. Quando eu me caso, eu estou dizendo que eu não quero viver com a Ingrid simplesmente pelos meus anos aqui na terra. Eu gostaria que a vida dela e a minha durasse para sempre e que a gente pudesse estar junto na eternidade como um todo. Quando verdadeiramente nós entramos no matrimônio, nós começamos uma luta incansável para fazermos de todo o possível para querer o bem do outro, mas acima de tudo querermos a salvação do outro. Para com essa bobagem de querer entrar no casamento ou estando no casamento, querer que as suas vontades, as suas paixões, os seus instintos sejam correspondidos pela sua esposa, meu querido irmão. Você como bússola, como norte espiritual, como sacerdote, como líder, você foi colocado na sua casa para ser provedor e lutar incansavelmente em sacrifício pela salvação da sua esposa. A gente fala muito que quando Jesus voltar, Ele vai perguntar pelos nossos filhos, é verdade. Mas eu acredito também que no dia que eu casei, Jesus vai perguntar para mim da minha esposa. Jesus vai perguntar o que eu fiz para que ela pudesse chegar no céu ou não chegar no céu. Querido esposo, Deus espera que você sacrifique a sua vida, sendo provedor, protetor, mas acima de tudo, sendo alguém capaz de impulsionar e lutar a salvação da sua esposa. E agora eu quero voltar aqui para aquela história do Dr. Ives Gandra Martins. Lembra que eu contei para você que ele tem 67 anos de namoro e casamento com a mesma pessoa? Ele criou 6 filhos e hoje tem as noras, os netos, bisnetos, genros. Acontece que há 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho mais, a dona Ruth faleceu. Ela já descansa no Senhor, como eu disse a você. E da morte dela, passado esse 1 ano e meio, ele já escreveu só para ela 65 sonetos, demonstrando o amor, demonstrando a saudade, as boas lembranças que ambos tiveram. E ele tem algo interessante, ele se recusa a ser chamado de viúvo. Ele não aceita. Porque a partir da lente espiritual dele, ele diz assim, Deus não vai separar lá o que Ele uniu aqui. Deus não vai separar lá o que Ele uniu aqui, expressando que na possibilidade de viver eternidade, Ele quer viver eternidade junto com ela. E quando se pergunta, doutor Ives, qual que foi o segredo para um relacionamento tão duradouro? Um relacionamento que atravessou tudo quanto é tipo de fronteiras. E ele diz assim, eu aprendi, ao longo da minha vida de casado, que amor é querer o bem do outro. E foi isso o que eu fiz ao longo da minha vida. Eu sempre lutei pelo bem da minha esposa. Querido marido, nesta manhã eu gostaria de convidar você, a partir do local, do momento, da condição de vida que você tem, a você revisitar os teus conceitos de casamento e colocar na sua mente, no seu coração, que o matrimônio é um lugar pelo qual você oferece a si mesmo em sacrifício pela sua esposa. É um local onde você trabalha, luta, se esforça pela salvação da sua esposa. O casamento é aquela entidade da qual você olha para a sua esposa e você quer desejar que ela dure para sempre junto com você e junto com Deus. Casamento é lugar de sacrifício
e de salvação. E eu tenho certeza que aqueles que se colocam na condição de sacrificar, morrer para o eu, morrer para os gostos, para as paixões e colocar o eu no altar do Senhor e lutar pela salvação da esposa, esse casamento está sobre as bases, o alicerce mais correto, mais duradouro e que dará maior longevidade para você, marido, para você, esposa. Eu sei, queridos, que no dia a dia nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Talvez nesta manhã tenha gente me ouvindo, mas com o coração triste, apertado no íntimo da alma, pelas lutas que vive consigo, pelas lutas que vivem com a esposa. Talvez tenha gente me assistindo pela internet, que daí de onde está em lágrimas inclusive, chorando, porque vê que o casamento, diferente de ser um ninho do amor, é uma porta de entrada para o inferno. Mas como na semana passada eu quero terminar nesta manhã, porque eu tenho falado sobre o Espírito Santo e o casamento. E a senhora Ellen White, ela diz assim: precisamos ter o Espírito de Deus, ou jamais teremos harmonia no lar. Quero fazer uma pausa e dizer o seguinte a você aqui. São palavras minhas, não da senhora Ellen White. Pastor, meu esposo não é adventista. Minha esposa não quer saber das coisas de Deus. Essa é uma realidade, ok? Ou às vezes os dois são adventistas, mas um está mais largado do que o outro na fé. Escuta o que eu vou lhe dizer. Se um no casamento desejar viver pelo bem do outro, já é garantia de um casamento estável. Se um dentro do casamento desejar viver pelo bem do outro, já é garantia de um casamento estável. Mas se os dois desejarem viver dessa maneira, é romance para a vida inteira. Posso repetir? Se dentro de um casamento, se um desejar viver pelo bem do outro, já é certeza de um casamento estável. Mas se os dois desejarem viver dessa maneira, é romance para a vida inteira. Queridos, mas a senhora Ellen White, ela nos acusa, nos aponta, precisamos de ter quem para vivermos assim? O Espírito do Senhor. A esposa, se tem o Espírito de Cristo, terá cuidado de suas palavras, controlará o seu espírito, será submissa e não sentirá contudo que seja escrava, mas companheira do marido. Maridão, se você é um servo de Deus, não procederá como o senhor da esposa. Não será arbitrário e irredutível. Nunca excessivo zelo com que acariciamos as afeições do lar. Pois se o Espírito do Senhor habita aí, o lar é um símbolo do céu. O lar é um símbolo do céu. Eu nunca estive no céu, mas não tenho dúvida que é o melhor lugar do mundo para estar. Mas quando eu estou na minha casa, queridos, eu posso deslumbrar que o céu realmente é bom, porque estar com a minha esposa, com meus filhos, é tudo que eu preciso para estar feliz. E sabe, é mais ou menos assim. O lar bom é aquele que a gente sai não querendo sair. O lar bom é aquele que quando a gente pensa em voltar, a gente vai correndo para casa. Porque a gente sabe que quem está lá nos esperando é a pessoa que nós mais amamos. Nesta manhã, de forma racional, à luz da palavra de Deus, eu gostaria de convidar você para um momento de oração. Nesta manhã, é momento de nós renovarmos nosso compromisso de pedirmos pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso matrimônio. É momento de nós entendermos que casamento é sobre sacrifício e salvação, não sobre amor e felicidade. É momento de nós pensarmos o que nós podemos fazer pelo bem dela. E então, se Deus ainda nos abençoar mais, saber que os dois vivendo assim, seremos felizes por toda a eternidade. Eu gostaria de convidar você nesta manhã, na presença de Deus, nós nos ajoelharmos, falarmos com o Senhor e deixarmos que o Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, venha sobre nós, sobre o nosso casamento e possa fazer deste lugar, dessa instituição, algo parecido com aquilo que a gente viverá no céu. Querido Deus, nesta manhã, Senhor, à luz das Escrituras, da palavra de Deus,
a gente vê que o Senhor agiu e trabalhou ativamente na criação do homem e da mulher. O Senhor os uniu. O Senhor, através da mulher, nos aponta para o santuário e para o templo, mostrando que o casamento é uma instituição espiritual. Assim como o sábado é um mandamento inviolável, o casamento deveria ser inviolável. Nós notamos que nós, homens, marido, esposo, estamos no casamento para a mulher como Cristo está para a igreja. Fazermos de tudo, irmos às últimas consequências para que a igreja, e no nosso caso a nossa mulher, possa viver e se salvar. Chega, querido Deus, das nossas vaidades, da pequenez da nossa alma. Que coisa absurda essa busca por ter os sentimentos validados, as emoções, querido Deus, correspondidas. Não. No casamento a gente tem que se esforçar, é pelo bem do outro. Se esforçar é pela felicidade do outro. É buscar a salvação do outro. E é buscar o Espírito Santo para que o nosso lar seja um lugar de harmonia. Eu sei, Pai, que gente aqui, gente que está assistindo, tem travado batalhas internas e no casamento. Existem maridos preocupados com a esposa. Existem esposas que choram, estão tristes pelo esposo. Existe casamento que beira a um precipício. Mas Deus, os milagres da Bíblia são evidências, estão lá, para mostrar que o Senhor pode fazer milagres também hoje. E se algum casamento para continuar existindo tiver que ser a base de um milagre, que o Senhor possa fazê-lo. Mas que o primeiro milagre seja a morte do meu eu, seja a minha disposição de me sacrificar e a minha vocação de lutar pela salvação da minha esposa. Cuide, preserve, salve as famílias da nossa igreja. Que na nossa igreja, querido Deus, as famílias, sejam elas quais forem ou como forem, que elas todas andem nos caminhos do Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, por Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um bom restante de sábado. Aproveite esse dia bonito e ensolarado. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua casa. Eu peço para que você ainda não saia. Nós temos um momento onde nós temos a oração dos pais pelos filhos. Eu vou sair pelo meio da igreja. Espero você ali à porta. Um bom sábado. Que Deus o abençoe. Vamos lá? Vocês podem vir com o pai já. Som.